Oi, gente, tudo bom? Gente, o assunto hoje é depressão. Bravo, né? Gente, eu prefiro falar da depressão que eu sofri alguns anos atrás. Isso já está por cerca de 5 anos, se eu não me engano. Gente, as pessoas acreditam que depressão é uma coisa muito simples, que é uma síndrome de tristeza e vai passar. Mas não é assim, não. Não é assim não. Gente, depressão é uma doença seríssima que pode levar o ser humano à morte. Quando a gente fala assim, pode levar o ser humano à morte, deixa-me explicar. A depressão, existe duas mulheres para cada homem que sofre de depressão, tá? E nesse fato, gente, os homens, eles são muito mais propensos ao suicídio do que a mulher, tá? Então, inclusive, isso tudo na mulher é considerado, às vezes, como uma forma hormonal do organismo reagir, né, às intempéries da vida. Gente, eu vou contar um pouquinho de mim, como eu falei para vocês. Eu via tudo cinza. O topo, a copa das árvores eram cinzas. Os prédios eram cinzas, as pessoas eram cinza, eu não conseguia ver cor. E acontece que, como eu sou uma pessoa que saio por aí até hoje rindo para as paredes, eu não acreditava, sempre achei que aquilo fosse uma tristeza leve, passageira, que ia embora da mesma forma que chegou. E só que a coisa não aconteceu bem assim não, gente. Eu fui ficando triste, eu fui ficando deprimida, a minha autoestima despencou, eu não conseguia ter prazer em absolutamente nada, eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia ler, eu não conseguia nada, eu não conseguia mais me relacionar. A coisa foi ficando tão feia e eu achei que eu fosse a última das pessoas e eu comecei a me fechar e eu me tranquei e aí as coisas foram só piorando porque eu afastei as pessoas que gostavam de mim. Eu afastei porque eu não tinha prazer nenhum na visita delas, na presença delas. Cada dia que passava eu estava mais triste, eu estava mais cabisbaixa, a minha autoestima não havia quem levantasse. Gente, é uma coisa horrorosa, sabe? Então eu digo para vocês o seguinte, gente, depressão é coisa séria, sim. Depressão é uma doença que mexe com o metabolismo todinho do ser humano. As pessoas, a partir do momento que elas ficam extremamente tristes, amargas, gente, a patologia aparece, né? E aí sim você vem a ter problemas muito mais graves e muito mais sérios. Gente, precisa aprender, todo mundo precisa aprender a prestar mais atenção no próximo, principalmente aqueles que estão que moram com a gente ou que convivem muito com a gente, porque, gente, a pessoa deprimida, ela grita socorro, mas parece que ninguém vê. Ela grita, mas parece que ninguém ouve. Todo mundo precisa aprender, gente, a pôr mais atenção no outro, no nosso semelhante. Porque, gente, olha, no meu caso, eu sou uma pessoa muito bem relacionada, mas ninguém viu, não. E aí, quando eu me trancafiei dentro de casa, todo mundo falou que eu estava esnobando os amigos. Gente, ninguém parou. Às vezes eu penso o seguinte, que é muito cômodo fazer de conta que não está percebendo. Porque se você não está percebendo, então você não tem a responsabilidade, não é verdade? E a coisa não é bem por aí não, porque todo mundo tem responsabilidade, viu, gente? E uma pessoa deprimida, ela precisa de socorro. E quando eu tô falando assim em termos pessoais, em termos técnicos, porque eu aprendi, eu li muito a esse respeito e realmente eu batia de frente com tudo aquilo que eu havia vivido, tá? E eu vivi isso mesmo. Gente, a pessoa,
quando está muito irritada, que você percebe que ela mudou o comportamento, que ela não é mais a mesma, gente, não fica procurando muitos motivos não, e nem conversar, porque às vezes a pessoa não consegue nem entender o que você está falando. Isso aconteceu comigo. Eu me sentia como se eu tivesse presa dentro de uma garrafa, porque eu ouvia o som da voz das pessoas, mas não chegava a consciência das palavras dela, não me atingiam. Então não tinha consciência de que estavam falando. E eu sabia que falavam comigo, mas eu não sabia o que diziam. Eu cheguei a esse ponto. Eu cheguei ao ponto de chegar no 10º andar e ficar olhando lá para baixo e falava, não, eu tenho que cair ali, porque aqui eu vou cair em cima do canteiro de flores, aqui eu vou cair perto da piscina, posso pegar alguém? Não, eu tenho que cair exatamente. Aí o que aconteceu? Eu tive que ser internada por problemas asmáticos, todo mundo aí sabe que eu sou extremamente asmática, altamente asmática, né? E claro, o resultado é patológico, ele vai aparecer, né? Aqui, porque eu ia morrer, gente. Né? Então eu tive que ser internada às pressas, né? E acontece com o excesso de cortisona que eles me deram no hospital, atingiu ainda mais o meu cérebro. Então eu fiquei completamente louca, eu não sabia quem eu era, eu fiquei 2 meses sendo puxada pela mão, porque e passando de um psiquiatra para o outro, de um psiquiatra para o outro, e ninguém sabia, ninguém acertava, até que uma doutora muito inteligente disse ao meu irmão, porque aquele dia foi dia dele matar serviço para me levar a um psiquiatra, viu gente? Porque todos os dias uma pessoa da família ou um amigo me levava para um psiquiatra diferente, porque ninguém acreditava que eu pudesse estar daquela forma, né? Aí uma psiquiatra disse ao meu irmão, ela está com excesso de cortisona no cérebro, espere que baixe e ela vai voltar ao normal. Então, corte todos os medicamentos. E aí, gente, eu já tinha tomado medicamento demais para depressão, para pânico, para tudo que vocês imaginar. E foi uma coisa muito certa, porque a hora que baixou a quantidade de cortisona no meu cérebro, eu voltei ao normal. Voltei assim, aprendendo, né, a andar outra vez, a falar outra vez, porque foi uma fase extremamente difícil na minha vida, eu não conseguia trabalhar nem nada. Mas, gente, até deprimida, eu sempre dizia uma coisa pra mim, que eu falo todos os dias, quando as coisas não vão bem. Eu olho pra mim e digo o seguinte, nada como um dia atrás do outro. Amanhã é um outro dia, né? Gente, sair da crise, como todo mundo sai, porque as pessoas, elas sentem que não vão sair, não. Elas sentem que estão mortas. Tá nada. O ser humano, desde o momento, olha, tá respirando, tá vivo. Tá respirando, tem esperança. É porque a pessoa fica realmente... Essa síndrome é uma coisa tão horrorosa. É uma doença tão horripilante que tira totalmente a consciência do ser humano. Né? Então, gente, olha, é isso aí que eu queria falar pra vocês. Tem muitos termos técnicos, mas não dá tempo.